9 regras para a vida. Escrito e publicado por Frequência do Sucesso. Para o melhor aproveitamento dos nossos audiolivros, recomendamos que coloque fones de ouvido e sirva-se com uma boa xícara de café. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter um toque mágico, capazes de transformar tudo que tocam em ouro, enquanto outras lutam, dia após dia, sem sair do lugar? Pois bem, a diferença não está na sorte, nos talentos extraordinários ou mesmo nas oportunidades que surgem ao longo da vida. A diferença está nas regras que escolhem seguir. Regras são como bússolas. Elas nos guiam, apontam o caminho e nos mantêm firmes, mesmo diante das tempestades mais ferozes. Sem elas, somos como barcos à deriva, vulneráveis às correntes do acaso e às decisões impulsivas que nos afastam do nosso destino. Mas quando você descobre as regras certas, algo poderoso acontece. Você ganha clareza, propósito e, acima de tudo, controle sobre o que realmente importa, o rumo da sua vida. Este livro é um convite para explorar 9 regras que podem transformar sua maneira de viver, trabalhar e enxergar o mundo. Essas regras não são complexas ou inalcançáveis. Elas são práticas, acessíveis e desenhadas para qualquer pessoa que deseje algo mais da vida, seja mais felicidade, mais realizações ou, simplesmente, mais paz de espírito. Elas são as sementes que você pode plantar hoje para colher os frutos de um futuro melhor. Mas aqui vai um aviso: seguir estas regras exige mais do que leitura, exige compromisso. Não basta saber que elas existem. Você precisará refletir, questionar e, mais importante, aplicar. Afinal, conhecimento sem ação é como um tesouro enterrado, valioso, mas inútil. Este livro é o mapa, mas cabe a você cavar e descobrir o tesouro. Seja você um curioso em busca de inspiração ou alguém determinado a mudar de vida, estas páginas foram escritas pensando em você. Porque, no final, a grande verdade é simples: você pode alcançar o que quiser, desde que tenha coragem de seguir as regras certas. Vamos começar? Capítulo 1. A alma do bom trabalho está na equipe. Imagine por um momento um maestro tentando conduzir uma orquestra sem músicos. Por mais brilhante que ele seja, por mais que conheça cada nota da partitura, a música jamais será ouvida. O sucesso de qualquer grande empreendimento, seja na vida pessoal ou profissional, não é o esforço isolado de um indivíduo, mas o resultado da harmonia entre pessoas que compartilham um objetivo comum. O trabalho em equipe é a base de qualquer conquista significativa. Uma equipe não é apenas um grupo de pessoas reunidas em torno de uma tarefa. É uma união de mentes e corações, uma força que se multiplica quando há coerência, propósito e, acima de tudo, alma. Quando falo de alma, refiro-me à essência que dá vida a qualquer equipe: valores compartilhados, empatia e comprometimento. Sem isso, o trabalho se torna frio, mecânico, e os resultados, por melhores que pareçam, nunca terão o mesmo impacto. Pense nos maiores visionários da história. Thomas Edison, por exemplo, não inventou sozinho a lâmpada elétrica. Ele liderou uma equipe de mentes brilhantes. Mesmo o maior gênio precisa de suporte, ideias complementares e pessoas que desafiem seus pensamentos para alcançar algo verdadeiramente grandioso. Não é o talento individual que move o mundo, mas a colaboração de talentos com um propósito maior. Uma equipe com alma tem algo que o dinheiro não pode comprar: confiança mútua. Confiança não é construída do dia para a noite. Ela é forjada com honestidade, respeito e um esforço constante para entender as necessidades e perspectivas dos outros. Quando os membros de uma equipe confiam uns nos outros, eles se tornam capazes de arriscar, de inovar e de superar desafios que seriam impossíveis para qualquer um sozinho. No entanto, construir e liderar uma equipe com alma exige algo especial de cada pessoa envolvida. Exige vulnerabilidade, disposição para ouvir e a habilidade de colocar o bem do grupo acima do ego individual. Isso significa que você, como líder ou participante de uma equipe, precisa estar preparado para dar o exemplo. Grandes equipes nascem de grandes líderes, não aqueles que comandam com autoridade,
mas os que inspiram com ações e criam um ambiente onde todos se sentem valorizados. Uma equipe com alma também é aquela que celebra as vitórias, grandes e pequenas, como conquistas de todos, não apenas de um indivíduo. Muitas vezes, subestimamos o impacto do reconhecimento. Uma palavra de encorajamento ou um agradecimento sincero pode fazer maravilhas para manter o moral elevado e reforçar o senso de propósito compartilhado. Quando todos se sentem parte do sucesso, o esforço deixa de ser um fardo e se torna uma fonte de motivação. Outro aspecto crucial de uma equipe bem-sucedida é a diversidade. Não apenas a diversidade em termos de experiências ou habilidades, mas também de perspectivas e formas de pensar. Uma equipe homogênea pode parecer confortável, mas é na troca entre diferentes pontos de vista que surgem as ideias mais inovadoras. Abrace o conflito saudável. Lembre-se, o atrito não é inimigo do progresso. Ele é o polimento que transforma pedras comuns em joias raras. E o que dizer dos momentos difíceis? Toda equipe enfrenta desafios, conflitos internos, fracassos, pressões externas. É nesses momentos que a verdadeira essência de uma equipe com alma é revelada. Quando o objetivo maior é claro e todos estão comprometidos, até mesmo os problemas mais complexos podem ser superados. O segredo está em ver os desafios como oportunidades para crescer juntos, em vez de motivos para apontar dedos ou buscar culpados. Seja qual for o objetivo, lançar um produto inovador, realizar um evento impecável ou simplesmente dividir tarefas domésticas, o sucesso começa com a comunicação. Uma equipe sem comunicação eficaz é como um carro sem volante. Está destinada a perder o controle. Certifique-se de que todos saibam o que se espera deles, mas também abre espaço para ouvir. Escutar é uma das habilidades mais subestimadas e, ao mesmo tempo, mais poderosas em qualquer dinâmica de grupo. Nunca esqueça que as melhores equipes são feitas de pessoas que se importam umas com as outras, além da tarefa a ser realizada. Não é apenas sobre o trabalho. É sobre construir relacionamentos que transcendam o objetivo imediato. Quando a equipe tem alma, o ambiente de trabalho se torna mais do que um espaço para alcançar metas. Ele se torna um lugar onde todos crescem, se inspiram e se transformam. Porque no final das contas, o maior sucesso de uma equipe não é o que ela alcança, mas o impacto que ela deixa nos corações de cada um que dela fez parte. E então, está pronto para começar a construir ou fortalecer sua equipe com alma. Lembre-se, o mundo é movido por ideias, mas são as pessoas que transformam essas ideias em realidade. Uma equipe com propósito pode ser a ponte entre seus sonhos e suas conquistas. Capítulo 2. Sorria diante do fracasso. A vida não é um caminho reto, pavimentado e tranquilo. Pelo contrário, ela é cheia de curvas inesperadas, buracos profundos e, às vezes, verdadeiras tempestades. Mas é justamente nesses momentos que surge a oportunidade de demonstrar sua maior força, a resiliência. Ser resiliente não significa ignorar os problemas ou fingir que eles não existem. Significa enfrentá-los de cabeça erguida e, o mais importante, com um sorriso no rosto. Pode parecer estranho, mas sorrir diante das fraquezas é uma das formas mais poderosas de transformar seus desafios em trampolins para o crescimento. Um sorriso não é um sinal de rendição. É um ato de coragem, um lembrete de que você é maior do que as circunstâncias. É como se dissesse ao mundo, e a si mesmo, que, apesar de tudo, você ainda está no controle. Sorrir não elimina a dificuldade, mas muda sua perspectiva sobre ela. A verdade é que a força não nasce da ausência de fraquezas. Pelo contrário, ela é construída ao reconhecermos nossas limitações e aprendermos a superá-las. Cada erro, cada falha, cada momento de vulnerabilidade é uma chance de crescer. Imagine a água moldando uma rocha com o tempo. A resiliência funciona da mesma maneira. Ela transforma o que parece ser um obstáculo intransponível em algo que podemos contornar ou até mesmo usar a nosso favor. Muitas vezes, nossa maior fraqueza é o medo de falhar. Esse medo nos paralisa, nos impede de tentar coisas novas ou de nos expor ao desconhecido. Mas aqui está um segredo.
Todo grande triunfo já foi precedido por uma longa lista de fracassos. Pense em Thomas Edison, que falhou inúmeras vezes antes de criar a lâmpada elétrica, ou em grandes atletas que passaram por derrotas devastadoras antes de conquistarem a glória. A diferença entre aqueles que prosperam e aqueles que desistem é simples: os primeiros não têm medo de começar de novo. Sorrir diante das fraquezas também é um ato de autocompaixão. Muitas vezes, somos nossos críticos mais ferozes, nos julgando por cada erro ou fraqueza, como se fossemos obrigados a ser perfeitos. Mas a perfeição é uma ilusão. A verdadeira força está em aceitar quem somos, com todas as nossas imperfeições, e seguir em frente com determinação. Quando você aprende a tratar suas falhas com gentileza e até humor, descobre que elas perdem o peso e a capacidade de te deter. A resiliência também se fortalece quando você aprende a mudar o foco. Em vez de gastar sua energia lamentando o que deu errado, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Cada situação difícil carrega uma lição oculta, esperando para ser descoberta. Talvez seja uma oportunidade de desenvolver paciência, aprimorar habilidades ou até mesmo redefinir seus objetivos. Ao enxergar as dificuldades como professoras e não como inimigas, você transforma os golpes da vida em oportunidades de aprendizado. Outro elemento essencial para cultivar a resiliência é a capacidade de buscar apoio. Por mais forte que você seja, ninguém enfrenta a vida sozinho. Ter alguém para compartilhar seus desafios, seja um amigo, um mentor ou até um grupo de apoio, pode fazer toda a diferença. Resiliência não é sinônimo de isolamento, é um ato de conexão. Quando você compartilha suas lutas, não apenas encontra forças adicionais, mas também lembra que não está sozinho na jornada. Não podemos esquecer, porém, que resiliência não é apenas resistência passiva. Ela é também ação consciente e planejamento estratégico. Ser resiliente significa não apenas aguentar o impacto, mas também se preparar para o que vem a seguir. Pense em um atleta que cai durante uma corrida. Ele não apenas se levanta, mas ajusta sua postura e reavalia sua estratégia para alcançar a linha de chegada. A resiliência não é teimosia, é sabedoria. E, claro, sorrir diante das fraquezas não significa ignorar os momentos difíceis ou fingir que eles não doem. A dor é real, e é importante reconhecê-la. Mas sorrir é uma escolha que você faz, mesmo em meio à dor, porque sabe que a vida é mais do que este momento. É um ato de fé, em si mesmo, em sua capacidade de superar, e na certeza de que dias melhores virão. No final, a resiliência e a força não são medidas pela ausência de fraquezas, mas pela maneira como você lida com elas. Cada vez que você enfrenta um desafio com coragem, cada vez que se levanta após uma queda, você se torna mais forte, mais sábio e mais preparado para o próximo obstáculo. Portanto, da próxima vez que a vida te derrubar, lembre-se, não é a queda que define você, mas a sua capacidade de se levantar e sorrir enquanto faz. A força está dentro de você, só precisa ser despertada. Então, o que está esperando? Levante-se, sorria e continue a jornada. Capítulo 3. Faça da honra e respeito os alicerces da vida. Honra e respeito são como as fundações de uma casa, invisíveis à primeira vista, mas absolutamente essenciais para sustentá-la. Sem esses valores, a vida se torna instável, vulnerável a colapsos éticos e emocionais. Quando guiamos nossas ações por honra e respeito, não apenas construímos um caráter sólido, mas também cultivamos relacionamentos saudáveis e uma reputação que inspira confiança e admiração. Mas o que significa, de fato, ter honra? Em sua essência, a honra é um compromisso pessoal com a integridade. É fazer o que é certo mesmo quando ninguém está olhando. É ser fiel aos seus princípios e manter suas promessas, não por obrigação, mas porque isso reflete quem você é. Honra é sobreviver de forma que sua consciência esteja sempre limpa, sabendo que suas ações são congruentes com seus valores. O respeito, por outro lado, é a base de qualquer interação humana significativa. Respeitar os outros significa reconhecer seu valor intrínseco,
independentemente de suas diferenças ou circunstâncias. Não se trata apenas de palavras educadas ou gestos superficiais, mas de enxergar o outro como um igual, com direito à dignidade e à consideração. Respeito é a cola invisível que mantém sociedades, famílias e comunidades unidas. Quando honra e respeito andam juntos, criam um círculo virtuoso. Uma pessoa que vive com honra inevitavelmente respeita os outros, e o respeito pelos outros reforça a prática da honra. Esses valores são universais, transcendem culturas e épocas, e formam o alicerce de qualquer sociedade justa e funcional. Mas é importante lembrar que tanto a honra quanto o respeito começam em casa, com a maneira como tratamos a nós mesmos. Sim, é isso mesmo. Você não pode oferecer honra e respeito genuínos aos outros se não os pratica consigo mesmo. Respeitar-se é reconhecer seu próprio valor, cuidar de sua saúde física, emocional e espiritual, e se tratar com gentileza, mesmo quando comete erros. Da mesma forma, viver com honra significa ser honesto consigo mesmo sobre suas ações, intenções e limites. Quando você constrói uma base sólida de autorrespeito e auto-honra, ela transborda para o mundo ao seu redor. Quando praticamos honra e respeito em nossas interações diárias, criamos um impacto que vai muito além de nós mesmos. Uma palavra honesta pode restaurar a confiança em um relacionamento desgastado, assim como um gesto de respeito pode transformar o dia de alguém. Esses valores não apenas refletem quem somos, mas também moldam o mundo ao nosso redor. Lembre-se, o que você faz hoje, mesmo que pareça pequeno, tem o poder de ecoar por gerações. No entanto, viver com honra e respeito nem sempre é fácil. Vivemos em um mundo onde a pressa e os interesses pessoais frequentemente colocam esses valores em segundo plano. Muitas vezes, somos tentados a tomar atalhos, justificar comportamentos questionáveis ou tratar os outros com desdém quando estamos frustrados. Mas é nesses momentos que a verdadeira força de caráter é testada. Agir com honra e respeito exige coragem e autocontrole, qualidades que poucos estão dispostos a cultivar, mas que fazem toda a diferença. Um aspecto crucial do respeito é ouvir. Sim, ouvir, algo tão simples, mas tão negligenciado. Quando você realmente ouve alguém, sem julgamentos ou interrupções, está demonstrando que valoriza o que essa pessoa tem a dizer. Esse ato, aparentemente pequeno, é uma das expressões mais profundas de respeito. Ele fortalece laços, resolve conflitos e constrói pontes entre pessoas que, de outra forma, permaneceriam distantes. Honra, por sua vez, muitas vezes envolve tomar decisões difíceis. Às vezes, ser honrado significa abrir mão de algo que desejamos, porque obtê-lo violaria nossos princípios. Outras vezes, significa admitir um erro e pedir desculpas, mesmo quando isso fere nosso orgulho. A honra exige sacrifício, mas o retorno é inestimável, uma consciência tranquila e uma vida guiada por propósito e autenticidade. É bom se lembrar de que honra e respeito não são apenas sobre grandes gestos ou momentos extraordinários. Eles estão presentes nas pequenas escolhas do dia a dia, como tratar as pessoas com gentileza, agir com integridade em situações corriqueiras e ser fiel ao que você acredita, mesmo quando ninguém mais está prestando atenção. Esses valores são mais do que ideais. São hábitos que, praticados constantemente, transformam não apenas você, mas também o mundo ao seu redor. Porque, no final das contas, é assim que construímos uma vida que vale a pena ser vivida. Uma vida enraizada na honra e florescendo no respeito. Capítulo 4. O real valor do dinheiro. O dinheiro é, sem dúvida, uma das ferramentas mais poderosas do mundo. Ele constrói cidades, impulsiona sonhos e sustenta milhões de vidas. Mas aqui está a verdade que poucos gostam de admitir: o dinheiro é um excelente servo, mas um terrível mestre. Quando perseguimos o dinheiro de forma obsessiva, ele deixa de ser um recurso e se torna uma prisão. Pior ainda, essa busca cega pode nos levar a vender nossos princípios, comprometendo o que há de mais valioso em nós, nosso caráter. Você já parou para pensar no que realmente motiva sua busca pelo dinheiro?
Muitas pessoas passam a vida correndo atrás dele, acreditando que ele trará felicidade, segurança ou respeito. Mas a felicidade verdadeira não pode ser comprada, e o respeito que se conquista pelo saldo bancário é tão superficial quanto uma miragem no deserto. O dinheiro pode abrir portas, mas jamais será capaz de preencher os vazios que carregamos por dentro. O perigo não está no dinheiro em si, mas no valor desproporcional que damos a ele. Quando colocamos o dinheiro no pedestal mais alto, sacrificamos aquilo que realmente importa: nossos valores, nossas relações e até mesmo nossa saúde. É por isso que comparo a obsessão pelo dinheiro à prostituição de princípios. Quando você troca seus valores por ganhos financeiros, está vendendo partes de si mesmo, partes que dinheiro nenhum pode comprar de volta. Mas isso não significa que o dinheiro seja algo ruim ou que você deva rejeitá-lo. Pelo contrário, o dinheiro é uma ferramenta poderosa quando usado com propósito e sabedoria. Ele pode ser um meio de melhorar sua vida, apoiar sua família e até causar impacto positivo na sociedade. A questão central é: você controla o dinheiro ou o dinheiro controla você? É aqui que muitos se perdem, permitindo que o desejo por mais os consuma. Um relacionamento saudável com o dinheiro começa com clareza. Entenda o que o dinheiro significa para você e por que você o deseja. Ele é um meio de liberdade? Uma forma de proporcionar segurança à sua família? Ou é apenas um símbolo de status? Ao responder essas perguntas, você descobre não só suas verdadeiras motivações, mas também o que está disposto a fazer ou não fazer para alcançar suas metas financeiras. E, acima de tudo, aprende a nunca trocar aquilo que é inestimável pelo que tem preço. Uma das formas mais eficazes de desenvolver um relacionamento saudável com o dinheiro é enxergá-lo como um reflexo, e não como um fim em si mesmo. O dinheiro amplifica quem você já é. Se você for generoso e íntegro, ele permitirá que você expanda essas qualidades, ajudando mais pessoas e vivendo com mais liberdade. Por outro lado, se você for ganancioso ou inseguro, o dinheiro apenas intensificará essas características. Por isso, antes de buscar mais dinheiro, pergunte-se: que tipo de pessoa eu quero ser quando tiver mais recursos? Além disso, é fundamental definir limites claros para a sua relação com o dinheiro. Esses limites não se tratam apenas de orçamento ou controle financeiro, mas de estabelecer até onde você está disposto a ir para obtê-lo. Há oportunidades que podem parecer lucrativas à primeira vista, mas que, ao custo de sua paz de espírito ou de sua integridade, simplesmente não valem a pena. Sempre que você se deparar com uma decisão difícil, pergunte-se: isso está alinhado com meus valores? Se a resposta for não, tenha coragem de recusar. Outro ponto crucial é aprender a viver com gratidão e satisfação pelo que já conquistou. Em um mundo onde somos constantemente incentivados a querer mais, é fácil cair na armadilha de nunca nos sentirmos satisfeitos. Mas a verdadeira riqueza não está em ter mais, e sim em saber que você já tem o suficiente. Isso não significa que você deve parar de crescer ou buscar novos objetivos, mas que sua felicidade não deve depender de algo que você ainda não alcançou. Quando você aprende a valorizar o presente, o dinheiro deixa de ser uma obsessão e se torna apenas uma ferramenta. É importante também lembrar que o dinheiro não é uma medida de valor pessoal. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes define o sucesso pela quantidade de bens materiais que acumulamos. Mas o que realmente importa não é o que você tem, mas quem você é e como você impacta os outros. Um legado valioso não é construído com cifrões, mas com ações que tocam vidas e transformam o mundo ao seu redor. O dinheiro pode desaparecer, mas o respeito e a admiração que você conquista pelo que faz permanecem. Nunca perca de vista que o dinheiro é apenas parte de uma vida equilibrada e plena. Relacionamentos significativos, saúde, propósito e espiritualidade são pilares que sustentam a verdadeira felicidade. O dinheiro pode complementar essas áreas, mas jamais substituí-las. Quando você prioriza o que realmente importa, percebe que o dinheiro encontra seu devido lugar, não como mestre,
mas como um aliado silencioso no caminho para uma vida com propósito e integridade. Lembre-se, riqueza de verdade é viver alinhado com seus valores, não com sua conta bancária. Capítulo 5. Conecte-se aos seus antepassados. Vivemos em um mundo tão voltado para o futuro que muitas vezes esquecemos a importância de olhar para trás. Nossos antepassados não são apenas nomes em uma árvore genealógica ou figuras distantes de um passado esquecido. Eles são as raízes que sustentam a nossa existência, os portadores das histórias, lições e sacrifícios que moldaram quem somos hoje. Reconhecer e honrar esse legado não é apenas um gesto de gratidão. É uma forma poderosa de nos conectarmos com algo maior do que nós mesmos. Conectar-se com seus antepassados não significa viver no passado, mas reconhecer que você faz parte de uma corrente contínua de vidas e histórias. Cada escolha que fizeram, cada desafio que superaram, cada vitória que celebraram está, de alguma forma, impressa em você. Quando valorizamos essa herança, descobrimos que não estamos sozinhos na jornada. Carregamos conosco a força e a sabedoria de gerações inteiras. A memória dos nossos antepassados é mais do que uma coleção de fatos, é uma fonte de aprendizado. Suas histórias de resiliência, coragem e sacrifício podem nos inspirar a enfrentar os desafios de hoje com mais determinação. Pense nas adversidades que eles enfrentaram: guerras, crises, preconceitos, dificuldades que testaram sua humanidade. E, ainda assim, aqui estamos nós, fruto do que eles conquistaram. Quando você se conecta com essas histórias, encontra inspiração para superar seus próprios obstáculos. Além disso, honrar os antepassados também é uma forma de nos tornarmos mais conscientes de quem somos. Suas tradições, culturas e valores nos ajudam a compreender nossa identidade e propósito. Muitas vezes, na busca por respostas sobre o futuro, ignoramos que elas podem estar escondidas no passado. Revisitar as histórias da nossa família, entender suas raízes e preservar seus legados nos dá um senso mais claro de direção e pertencimento. A conexão com os antepassados também nos ensina a respeitar o ciclo da vida. Cada geração contribui para a próxima, deixando um pedaço de si em forma de ensinamentos, exemplos e, às vezes, até advertências. Quando você honra essa contribuição, reconhece que faz parte de algo muito maior. E mais importante, percebe que, assim como você é o resultado do esforço deles, o que você faz hoje impactará as gerações futuras. Honrar os antepassados não significa apenas lembrar suas histórias, mas também viver de acordo com os valores que eles transmitiram. Se a coragem de um avô, a sabedoria de uma avó ou a resiliência de um ancestral distante ajudaram a moldar sua família, o maior tributo que você pode prestar a eles é incorporar essas qualidades no seu dia a dia. Cada vez que você age com integridade, trabalha com dedicação ou enfrenta um desafio com coragem, está mantendo viva a essência do legado deles. Uma forma prática de fortalecer essa conexão é explorar as tradições da sua família ou cultura. Pode ser uma receita que passou de geração em geração, uma música que seus antepassados costumavam cantar ou até mesmo um ritual simples, como acender uma vela em memória deles. Esses gestos, por menores que pareçam, ajudam a criar uma ponte entre o passado e o presente, tornando palpável o impacto dos que vieram antes de você. Outra maneira poderosa de se conectar com seus antepassados é documentar suas histórias. Converse com parentes mais velhos. Explore álbuns de fotos antigos e anote memórias antes que elas se percam. Saber de onde você veio não só fortalece sua identidade, mas também oferece uma perspectiva valiosa sobre como enfrentar os desafios da vida. Muitas vezes, as soluções para os problemas que enfrentamos hoje já foram encontradas por aqueles que vieram antes de nós. É importante lembrar que honrar seus antepassados não significa idealizá-los ou ignorar suas falhas. Ninguém é perfeito, e todos nós temos partes da nossa história familiar que podem ser difíceis de aceitar. Mas até mesmo essas partes carregam lições. Reconhecer os erros do passado, seja para aprender com eles ou para garantir que não se repitam, é uma forma de respeito e maturidade. A aceitação plena da história, com todas as suas complexidades,
nos torna mais completos. Conectar-se com seus antepassados é também uma forma de deixar seu próprio legado. Quando você honra quem veio antes, entende que está plantando sementes para quem virá depois. As escolhas que você faz hoje, como vive, como ama, como contribui, serão lembradas pelas gerações futuras. E, assim como você olha para o passado em busca de força e inspiração, um dia, alguém olhará para você com o mesmo desejo. A melhor forma de honrar seus antepassados é viver de maneira que seus descendentes tenham orgulho de continuar sua história. Afinal, o ciclo da vida é inquebrável, e cada um de nós é um elo essencial nessa corrente infinita. Capítulo 6. Compreenda a vida através da morte. A morte, para muitos, é um assunto desconfortável. Preferimos evitá-la, fingir que ela está longe ou que não diz respeito a nós. Mas, paradoxalmente, é ao encará-la de frente que aprendemos as lições mais profundas sobre a vida. Observar aqueles que estão nos últimos momentos de sua jornada nos ensina o que realmente importa, e nos lembra de como estamos vivendo agora. As pessoas em seus momentos finais raramente falam sobre dinheiro, status ou realizações superficiais. Elas falam sobre amor, conexões, arrependimentos e momentos que trouxeram verdadeira felicidade. É nesses momentos que a essência da vida se revela, a importância de estar presente, de valorizar o que temos e de construir relacionamentos significativos. Ao ouvirmos as palavras de quem está partindo, ganhamos uma clareza que muitas vezes falta no cotidiano. A morte também nos ensina sobre a finitude do tempo, nosso recurso mais valioso. Enquanto estamos ocupados com as demandas diárias, é fácil perder de vista o fato de que cada dia é uma oportunidade única que nunca voltará. Ver alguém enfrentar o fim da vida nos obriga a refletir: estamos gastando nosso tempo no que realmente importa? Ou estamos desperdiçando nossos dias com preocupações triviais e metas que, no fim, não têm significado real? Além disso, a proximidade da morte traz uma perspectiva que poucos conseguem alcançar em vida. Para muitos, é no leito de morte que surge a verdadeira sabedoria, um entendimento puro e simples do que significa viver bem. Ao observarmos e aprendermos com essas experiências, podemos nos preparar melhor para viver de maneira autêntica, sem esperar que seja tarde demais para corrigir o rumo. Observar a morte também nos conecta com a fragilidade e a beleza da existência. A vida é temporária, e é justamente essa impermanência que a torna tão preciosa. Quando aceitamos que tudo é passageiro, nossas alegrias, nossas dores, nossos triunfos, aprendemos a valorizar o momento presente e a encontrar significado nas pequenas coisas. A fragilidade da vida não é algo a temer, mas a respeitar, porque é ela que dá valor a cada instante que vivemos. A morte também nos ensina a abandonar o que não importa. Muitos dos problemas que carregamos, mágoas, orgulho, inveja, perdem completamente o peso quando nos deparamos com a finitude da vida. Observar aqueles que estão partindo nos faz refletir sobre quantas dessas preocupações são realmente relevantes. É um convite para deixarmos de lado o que nos impede de viver plenamente e focarmos no que verdadeiramente importa: amar, perdoar e criar memórias significativas. Outro aprendizado poderoso vem do ato de estar presente para alguém que está morrendo. Ouvir suas histórias, segurar suas mãos, compartilhar um momento de silêncio. Tudo isso nos ensina sobre a profundidade da conexão humana. Muitas vezes, não é preciso palavras. É a presença que importa. Esses momentos nos mostram que, no final, o que realmente importa é o tempo que dedicamos aos outros e a maneira como fazemos as pessoas ao nosso redor se sentirem. A morte também nos desafia a encontrar propósito. Saber que nossos dias são limitados pode parecer assustador, mas também é uma motivação para viver com intencionalidade. Quando refletimos sobre o que gostaríamos que fosse lembrado de nós, começamos a alinhar nossas ações diárias com os valores e legados que desejamos deixar. Não se trata de grandes gestos, mas de consistência em viver de acordo com nossos princípios. Aprender com a morte nos ajuda a perder o medo de viver. Paradoxalmente,
É ao encarar nossa mortalidade que nos tornamos mais corajosos. Entendemos que o fracasso, a rejeição e os tropeços da vida são insignificantes diante do todo. Isso nos dá liberdade para tentar, para correr riscos e para buscar o que nos faz felizes sem nos prender ao julgamento alheio ou ao medo do desconhecido. Afinal, o que temos a perder? Compreender a vida através da morte é, na verdade, um ato de amor à própria existência. Ao aprendermos com aqueles que estão partindo, ganhamos uma perspectiva mais clara e profunda do que significa viver bem. É um lembrete constante de que cada dia é um presente, uma oportunidade de fazer valer a pena. E quando chegar a nossa vez de partir, que possamos olhar para trás com paz, sabendo que vivemos com autenticidade, propósito e amor. Afinal, é isso que nos torna verdadeiramente eternos. Capítulo 7. Esteja atento ao que não é óbvio. O mundo está cheio de coisas que não podem ser vistas a olho nu, mas que têm um impacto profundo em nossas vidas. O invisível está nas intenções, nos sentimentos, nos pequenos detalhes que passam despercebidos na correria do dia a dia. Desenvolver a capacidade de perceber o que está além do óbvio é como ganhar uma nova visão, uma visão que nos permite entender melhor a vida, as pessoas ao nosso redor e até a nós mesmos. Mas como enxergar o invisível em um mundo tão ruidoso e distraído? Para começar, é preciso desacelerar. A atenção plena, ou mindfulness, é uma habilidade que nos ajuda a estar presentes e perceber o que está ao nosso redor. Muitas vezes, as respostas que procuramos estão nos sinais sutis, nos gestos, nas entrelinhas. O segredo é aprender a ouvir mais do que palavras, a observar mais do que ações. É prestar atenção à energia que as pessoas trazem, ao clima de um ambiente, àquilo que está acontecendo por trás da superfície. O invisível também está nas conexões que tecem a nossa vida. Pense nos laços que criamos com as pessoas, nos momentos que compartilhamos, nas experiências que nos moldam. Tudo isso constrói um tecido invisível que dá significado à nossa existência. Embora não possamos vê-lo fisicamente, sentimos sua presença nos momentos mais profundos, nos olhares que falam sem palavras, nos silêncios que confortam, nas emoções que nos atravessam. Enxergar o invisível exige curiosidade. É perguntar o que está além do que é evidente. Quando vemos alguém com raiva, podemos nos perguntar: o que está por trás desse comportamento? Quando enfrentamos um problema, podemos explorar as camadas invisíveis que o compõem, suas causas, seus impactos, suas oportunidades de aprendizado. A curiosidade nos permite abrir portas para novas perspectivas e soluções que antes pareciam inexistentes. Além disso, a atenção ao invisível nos ajuda a reconhecer o valor das coisas pequenas e sutis. No ritmo acelerado da vida moderna, é fácil ignorar os detalhes que fazem a diferença. Um sorriso de um estranho, a leveza do vento no rosto, o sabor de uma refeição compartilhada com alguém querido. Mas são essas pequenas coisas, muitas vezes invisíveis em meio ao caos, que dão cor e textura à vida. Quem presta atenção a elas vive com mais gratidão e consciência. O invisível também se manifesta nos momentos de silêncio. Vivemos em um mundo cheio de vozes, notificações e informações, mas é no silêncio que encontramos as respostas mais profundas. O silêncio permite que ouçamos não apenas o que está ao nosso redor, mas também o que está dentro de nós. Ele revela nossos desejos, nossas dúvidas e até os medos que evitamos enfrentar. Prestar atenção ao invisível significa, muitas vezes, aprender a ouvir o que o silêncio tem a dizer. Outra forma de perceber o invisível é confiar na intuição. A intuição, aquele sexto sentido, é uma conexão com o conhecimento que nem sempre conseguimos explicar, mas que sentimos de maneira clara. Quantas vezes você já teve uma sensação inexplicável sobre algo e, mais tarde, descobriu que estava certo? Prestar atenção ao invisível é aprender a ouvir essa voz interior e usá-la como guia em momentos de incerteza. O invisível também está no impacto que causamos no mundo. Nossas palavras e ações criam ondas que muitas vezes não vemos,
mas que afetam profundamente aqueles ao nosso redor. Um gesto de bondade pode parecer pequeno, mas sua influência pode ser maior do que imaginamos. Quando você começa a prestar atenção ao invisível, percebe que cada interação é uma oportunidade de plantar sementes de mudança e positividade. Além disso, a atenção ao invisível nos conecta com o que é espiritual, com aquilo que não pode ser tocado, mas que sentimos profundamente. Seja qual for a sua crença ou filosofia, há algo maior do que nós que guia e sustenta a vida. Quando nos abrimos para perceber o invisível, começamos a enxergar a sincronicidade, os sinais e as conexões que parecem nos levar na direção certa. Não se trata de superstição, mas de estar atento à magia sutil que permeia a vida. Manter os olhos abertos para o invisível é um ato de humildade e abertura. É reconhecer que o que vemos é apenas uma fração do que existe e que há sempre mais para descobrir. Essa percepção nos torna mais conscientes, mais conectados e, acima de tudo, mais vivos. Porque, no final das contas, é no invisível, nos pequenos gestos, nas intenções ocultas, nas forças silenciosas, que encontramos as verdades mais profundas sobre o que significa viver. E você, está pronto para enxergar além do óbvio? Capítulo 8. Enfrente de uma vez seus demônios internos. Todos nós temos demônios internos. Eles assumem muitas formas: medos, inseguranças, traumas ou arrependimentos que carregamos ao longo da vida. Esses demônios não podem ser vistos, mas seu impacto é sentido em cada escolha que fazemos, em cada oportunidade que deixamos passar, em cada noite em que o sono é interrompido pelas preocupações. Enfrentar esses demônios é uma das tarefas mais difíceis que podemos assumir, mas também uma das mais libertadoras. O primeiro passo para confrontar seus demônios é reconhecê-los. Muitas vezes, evitamos olhar para eles porque é desconfortável ou doloroso. Mas ignorar esses problemas não os faz desaparecer. Pelo contrário, eles crescem na sombra, afetando nossa vida de formas que nem sempre percebemos. Reconhecer que eles existem é um ato de coragem. É como acender uma luz em um quarto escuro. De repente, você enxerga o que estava escondido. Depois de reconhecer seus demônios, é preciso entender de onde eles vêm. Nossos medos e problemas internos geralmente têm raízes em experiências do passado, algo que ouvimos, vivemos ou fomos levados a acreditar. Refletir sobre essas origens não é um exercício de autopunição, mas de autocompreensão. Quando você entende por que sente o que sente, pode começar a desfazer os nós que o prendem. Enfrentar seus demônios também exige honestidade consigo mesmo. É preciso estar disposto a encarar verdades difíceis, admitir erros e aceitar que você tem falhas. Isso pode parecer assustador, mas é um passo essencial no processo de crescimento. A verdadeira força não está em negar seus problemas, mas em aceitá-los como parte de quem você é, e decidir que eles não vão definir sua vida. Uma vez que você reconhece e entende seus demônios, o próximo passo é agir. Isso pode significar buscar ajuda, seja de um amigo, um mentor ou um profissional. Pode significar estabelecer limites em suas relações, redefinir prioridades ou adotar novos hábitos que fortaleçam sua saúde emocional e mental. O enfrentamento não é um evento único. É um processo contínuo de escolha consciente de não permitir que esses demônios o dominem. Enfrentar seus demônios internos também é uma oportunidade de transformar a dor em poder. Cada ferida que você cura, cada medo que você supera, torna-se uma fonte de força. O que antes parecia um peso insuportável pode se tornar a base para uma nova versão de você mesmo, mais resiliente, mais confiante, mais consciente. É como transformar carvão em diamante. A pressão e o calor são necessários para revelar algo precioso. Outro aspecto crucial desse enfrentamento é a prática do perdão, tanto para os outros quanto para si mesmo. Muitas vezes,
Nossos demônios estão ligados a mágoas que não conseguimos deixar para trás. Perdoar não significa esquecer ou justificar, mas sim libertar-se do peso que essas feridas colocam sobre você. Perdoar a si mesmo, em particular, é um ato de amor próprio. Todos erramos, todos caímos. O que importa é como nos levantamos e seguimos em frente. Também é essencial cultivar a autocompaixão ao enfrentar seus demônios. O processo pode ser desgastante e desafiador, e você provavelmente encontrará momentos em que se sentirá vulnerável ou sobrecarregado. Nesses momentos, lembre-se de que a transformação é um caminho, não um destino. Trate-se com a mesma gentileza e paciência que ofereceria a um amigo querido que está lutando. Você merece isso. Confrontar seus medos e problemas internos não significa eliminá-los completamente. Alguns demônios podem nunca desaparecer por completo, mas isso não significa que eles precisam controlá-lo. Aprender a conviver com eles, reconhecendo sua presença sem permitir que definam suas ações, é uma forma de liberdade. Você não é definido pelos seus medos, você é definido pela coragem de enfrentá-los. No final, o enfrentamento dos demônios internos é um ato de libertação. É sobre quebrar as correntes invisíveis que o prendem e recuperar o controle da sua vida. É um processo que exige coragem, paciência e comprometimento, mas que também traz uma recompensa inestimável, a chance de viver com autenticidade, propósito e paz interior. Quando você olha para seus medos nos olhos e escolhe enfrentá-los, descobre que, na verdade, o maior poder sempre esteve dentro de você. Este é o caminho para a verdadeira liberdade. Capítulo 9. Ficar em silêncio é sabedoria. Vivemos em um mundo cada vez mais barulhento. Há vozes por todos os lados, redes sociais, notícias, opiniões alheias, todas competindo por nossa atenção. No meio desse caos, é fácil perder a conexão com a única voz que realmente importa, a sua própria. É por isso que o silêncio e a introspecção são práticas tão essenciais. Quando você aprende a silenciar o mundo ao seu redor e ouvir a si mesmo, descobre um guia interno capaz de oferecer respostas e conselhos que ninguém mais pode dar. O silêncio não é apenas a ausência de som. Ele é um espaço sagrado onde podemos nos conectar com nossa essência, onde nossos pensamentos mais profundos têm a chance de se manifestar. É no silêncio que as dúvidas ganham clareza, que as ideias surgem e que o verdadeiro entendimento acontece. Para isso, no entanto, é preciso coragem. Coragem para desligar as distrações, enfrentar o desconforto inicial e abrir espaço para o que realmente importa. A introspecção é a prática de voltar-se para dentro, de explorar o que está em seu coração e mente. Não se trata de julgamento ou crítica, mas de observar. O que você está sentindo? O que está preocupando você? Quais são os seus desejos mais profundos? Essa prática de autoobservação nos ajuda a compreender quem somos, o que queremos e, principalmente, por que fazemos o que fazemos. Sem introspecção, estamos apenas reagindo ao mundo. Com ela, tomamos as rédeas da nossa vida. No silêncio, você descobre que nem todas as respostas precisam vir de fora. Muitas vezes, buscamos orientação em outras pessoas, em livros ou em conselhos externos, quando a resposta já está dentro de nós. O silêncio nos permite acessar essa sabedoria interior, uma sabedoria construída ao longo de experiências, intuições e reflexões. Essa voz interna pode não gritar, mas ela está sempre lá, pronta para guiar você, desde que você escolha ouvi-la. A prática do silêncio e da introspecção também nos ensina paciência. No início, pode parecer difícil. A mente pode se encher de ruídos, distrações ou até mesmo desconforto. Mas, com o tempo, o silêncio se torna um refúgio, um lugar onde você pode descansar e recuperar sua energia. É como limpar um espelho embaçado. No começo,
a visão é turva, mas, aos poucos, tudo se torna mais claro. Essa clareza é um presente que o silêncio oferece. No silêncio, você também aprende a reconhecer padrões que passam despercebidos na agitação diária. Muitas vezes, nossos pensamentos e comportamentos seguem ciclos que nem sempre percebemos, como dúvidas recorrentes, medos persistentes ou mesmo sonhos esquecidos. A introspecção oferece uma oportunidade para identificar esses padrões e, mais importante, decidir o que queremos mudar. É no silêncio que plantamos as sementes da transformação pessoal. Além disso, o silêncio nos ensina o valor de simplesmente estar. Vivemos tão focados em fazer, cumprir metas, resolver problemas, atingir objetivos, que nos esquecemos de como é apenas existir. Quando você se permite um momento de pausa, de quietude, descobre a beleza de estar presente, sem pressa e sem pressão. Esses momentos podem parecer simples, mas são profundamente restauradores, ajudando você a se reconectar com a alegria de viver. Incorporar o silêncio e a introspecção na rotina não exige grandes mudanças. Pode ser tão simples quanto reservar 5 minutos por dia para ficar em um lugar tranquilo, longe de distrações. Você pode praticar a meditação, escrever em um diário ou simplesmente fechar os olhos e observar sua respiração. Essas práticas podem parecer pequenas, mas, com o tempo, criam uma base sólida de clareza e equilíbrio emocional. Também é importante lembrar que o silêncio não é um luxo, é uma necessidade. Assim como o corpo precisa de descanso, a mente precisa de quietude. Sem ela, é fácil nos perdermos na confusão de pensamentos e emoções que acumulamos ao longo do dia. O silêncio é o espaço onde a mente pode se reorganizar, onde as emoções encontram equilíbrio e onde nossa energia é renovada. Eu considero que o maior presente do silêncio da introspecção é a conexão consigo mesmo. Em um mundo que constantemente nos empurra para fora, para opiniões externas, demandas incessantes e distrações intermináveis, é no silêncio que nos reencontramos. É lá que descobrimos nossa força, nossa sabedoria e nosso propósito. Porque, no final das contas, a resposta para muitas das perguntas que carregamos na vida não está no barulho do mundo, mas no espaço tranquilo que criamos dentro de nós. E você, já ouviu o que o silêncio tem a dizer? Capítulo 10. Desconfie até das autoridades. Confie em si mesmo. Desde tempos imemoriais, as autoridades foram instituídas para proteger e organizar a sociedade. Governos, instituições e forças policiais surgiram para manter a ordem e garantir o bem-estar coletivo. Mas, ao longo da história, vimos repetidas vezes como essas mesmas autoridades falharam ou, pior ainda, abusaram do poder que lhes foi concedido. Por isso, é fundamental manter uma dose saudável de desconfiança em relação a essas estruturas. Não se trata de rebeldia gratuita, mas de cautela inteligente e do reconhecimento de que o poder corrompe aqueles que o possuem sem vigilância. Confiar cegamente em qualquer sistema ou autoridade pode levar à vulnerabilidade. Estados e instituições são formados por seres humanos, e seres humanos são imperfeitos. Ambição, interesses próprios e até negligência podem transformar o que deveria ser uma força de proteção em um instrumento de opressão. A história está cheia de exemplos de governos que exploraram, em vez de proteger, seu povo, de sistemas que privilegiaram os poucos à custa de muitos. Questionar e avaliar criticamente as autoridades é uma forma de proteger não apenas a si mesmo, mas também os valores de justiça e liberdade. Isso não significa ignorar completamente a importância dessas instituições. Elas desempenham papéis cruciais em manter a sociedade funcionando. Mas é essencial reconhecer seus limites e suas falhas potenciais. Confiar em si mesmo, na sua própria intuição e julgamento, é a chave para navegar em um mundo onde nem sempre podemos contar com aqueles que detêm o poder.
Essa confiança interior é construída ao buscar conhecimento, fortalecer seu caráter e cultivar um senso de responsabilidade pessoal. Além disso, é importante lembrar que a fé em Deus ou em uma força maior pode ser um alicerce poderoso em momentos de incerteza ou injustiça. Enquanto as autoridades terrenas podem falhar, a fé oferece uma fonte de força e orientação que transcende o que é humano. Para muitos, é essa fé que dá coragem para enfrentar a corrupção, resistir à opressão e perseverar diante das adversidades. Confiar em algo maior do que o homem é uma forma de lembrar que é uma ordem superior, mesmo quando o mundo parece caótico. A desconfiança nas autoridades também é um convite para assumir responsabilidade por sua própria vida. Não podemos delegar inteiramente nossa segurança, bem-estar ou futuro a qualquer governo ou instituição. Isso não significa viver isolado ou em constante oposição, mas reconhecer que, no final das contas, somos os principais responsáveis pelas escolhas que fazemos. Cultivar a autossuficiência e a resiliência é um ato de empoderamento, um lembrete de que você tem a capacidade de moldar seu destino. Desconfiar das autoridades também é uma forma de manter essas instituições responsáveis. Quando aceitamos cegamente o que é imposto, abrimos espaço para abusos e excessos. Mas quando questionamos, exigimos transparência e cobramos responsabilidade, ajudamos a manter o equilíbrio de poder. Cidadãos atentos e informados são alicerce de qualquer sociedade justa, porque, como a história já mostrou, o poder sem vigilância frequentemente leva à corrupção. Outro aspecto importante dessa desconfiança saudável é a busca por conhecimento. Quando você entende como as instituições funcionam, conhece seus direitos e aprende a interpretar os sinais de abuso ou negligência, torna-se menos vulnerável. A ignorância é uma arma nas mãos daqueles que buscam manipular e controlar. Por isso, investir em educação, seja formal ou autodidata, é uma das melhores defesas contra a exploração. A autoconfiança também desempenha um papel essencial aqui. Quanto mais você acredita em sua capacidade de tomar decisões informadas, mais resistente se torna às influências externas. Essa confiança não significa arrogância ou isolamento, mas sim a certeza de que você pode avaliar criticamente as informações que recebe e agir de forma alinhada aos seus valores e interesses. Confiar em si mesmo é um ato de liberdade. No entanto, é fundamental equilibrar essa desconfiança com cooperação. A rejeição total às autoridades pode levar ao caos ou ao isolamento, o que não contribui para um ambiente de progresso. O segredo está em encontrar o meio-termo, manter um olhar crítico, mas também estar disposto a colaborar quando necessário. As instituições podem ser falhas, mas quando funcionam com a participação ativa e consciente das pessoas, elas têm o potencial de servir a sociedade de maneira mais justa e eficiente. É importante entender que a desconfiança em autoridades não deve ser guiada pelo medo ou pela hostilidade, mas sim pelo desejo de viver de forma independente. Enquanto as instituições têm seu papel, o verdadeiro poder está em cada um de nós. Confiar em Deus, em sua própria força e em sua capacidade de discernimento do certo e errado é o que permitirá que você navegue pelos desafios de um mundo imperfeito com integridade e sabedoria. Porque, no final, sua vida é sua responsabilidade, e esse é o maior ato de confiança que você pode exercer.